Palmeiras 4, Internacional 1, e no melhor momento da temporada, o Palmeiras parece finalmente ter se azeitado, fazendo o melhor jogo da temporada até aqui e voltando a conseguir impor dentro de casa um futebol intenso e muito ofensivo. Bom, antes da gente ir para o vídeo, pela última vez dar o recado que eu tenho dado nos últimos vídeos, né? Lembrando que o Sai Jogando Podcast, que é esse canal de onde vos falo, vai se focar em lives e entrevistas, né? Então a partir de quarta-feira, os conteúdos de vídeo serão divididos em 2 canais. Os conteúdos de Palmeiras serão exclusivamente feitos no meu canal, Guilherme Pezente, _ Sai Jogando, que eu vou deixar linkado aqui. E os outros vídeos, se você tem interesse nos outros vídeos, nos outros produtos do Sai Jogando, né, sobre Série B, sobre Corinthians, São Paulo, Santos, enfim, né, ficarão no outro canal que eu também vou deixar aqui, que é o Sai Jogando Vídeos Cortes, né. A gente não sabe se vai deixar só Sai Jogando o nome, mas também já teremos vídeos nesse outro canal semana que vem. E também cortes de lives e tudo que continuarão aqui no Sai Jogando Podcast, a live de terça, que todos vocês já sabem, às 8 horas. Mas, por favor, se inscrevam então nesses outros 2 canais para vocês não perderem os conteúdos variados do Sai Jogando, e principalmente se você é palmeirense, se inscreva no meu canal, porque os conteúdos de Palmeiras serão praticamente exclusivos lá, né? A gente ainda vai ter cortes de Palmeiras no canal de cortes, e as lives vão tratar de Palmeiras assim como todos os outros times aqui no Sai Jogando Podcast, obviamente, né? Bom, dado esse recado, eu já aproveito também para não ter que interromper o vídeo mais à frente para pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal aqui também, né, não só nos outros 2, deem um hype no vídeo se puderem, e comentem com lamentações, com elogios, com críticas, comemorando o 4-1, enfim, né, por favor comentem qualquer coisa, e principalmente se vocês quiserem fazer uma discussão, perguntas, né, é o que mais é interessante, né, perguntas, e se for criticar, coloque uma crítica concreta, né, não adianta só me chamar de clubista ou de louco, alguma coisa assim, né, fala porque que a gente pode discutir, acho que a discussão é o que é mais produtivo de tudo isso aqui, né. Bom, vamos pro vídeo então. O Palmeiras volta da data FIFA, e a gente sabe que há muito tempo o Palmeiras vinha muito mal de datas FIFAs, né? Não foi o que aconteceu. O Palmeiras não só goleia o Internacional, e aqui vocês sabem que eu foco na performance, né? Então o resultado é um detalhe, e é óbvio que o resultado foi ótimo, 4-1, não precisava ter tomado aquele gol, vou chegar nisso, né? Tem um ou outro ponto negativo no jogo que é muito pontual e que não interfere no grande jogo do Palmeiras, né? Mas é sempre importante pontuar. Mas para além do 4-1, a performance foi muito impressionante. O Internacional de fato é um time que não vem bem, é um time que vem decaindo cada vez mais no trabalho do Roger Machado, que começou muito bem no Internacional, né? E infelizmente mais uma vez se prova um técnico limitado, apesar de conseguir construir bons trabalhos no começo, né? Agora, o Internacional não é o Vitória, por exemplo, que o Flamengo meteu, acho que 6 ou 8, não lembro, não, acho que foi 8, né, não lembro agora. O Internacional é um time individualmente e taticamente muito mais interessante do que o Vitória. Então, ao meu ver, né, eu até peço que vocês deixem nos comentários, essa goleada de hoje do Palmeiras ela é muito mais significativa do que aquela goleada do Flamengo. Ah, mas o Flamengo deu show, o Flamengo impôs uma goleada histórica contra o Vitória, tudo isso é verdade. Só que o Internacional é um time que tem jogadores muito interessantes. Alan Patrick, que vem sendo cogitado até na seleção brasileira, simplesmente não viu a cor da bola, né? E mesmo num lugar em que o Palmeiras dá um pouco mais de espaço, que é aquela linha entre volância e zaga, algo que eu venho comentando aqui há alguns anos, na verdade, né? E não mudou nesse novo sistema. Mesmo assim, com movimentações que eu vou analisar aqui, o Palmeiras conseguiu contrapor, né, essa falta de jogadores ali e defender muito bem essa linha entre zaga e volância, né? O Alan Patrick não viu a cor da bola. E o time inteiro do Inter, para ser bem sincero, não viu a cor da bola. Esse sistema que eu venho falando, né, ele potencializa muitos jogadores. O Palmeiras montou um elenco que grita por um 4-4-2. E não é de fato um 4-4-2, né? É claro que o futebol hoje ele não é mais 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Isso é simbólico, né? Não existe mais um time que joga num sistema puro, né? Um time que joga num sistema puro é um time muito fácil de você vencer, porque se você sabe onde cada jogador vai estar em cada momento do jogo, é muito fácil de você contrapor, né? Então,
4-4-2 eu falo por característica dos jogadores. Palmeiras jogando com 2 laterais, 2 zagueiros, 4 meias e 2 atacantes. A gente sabe muito bem que o Flaco tem voltado para fazer essa função de 10 e nisso se caracteriza um 4-2-3-1. Né? E muitas vezes a gente tem, por exemplo, o Facundo e o Felipe Anderson descendo e o Flaco voltando, o que formaria um 4-3-3. Então, o Palmeiras conseguiu construir, quando eu falo Palmeiras nesse caso, né, Abel e comissão. Eu critico muito aqui o Abel Ferreira, vocês sabem, sou contra a renovação, acho que o ciclo do Abel já acabou faz algum tempo, mas a gente não pode deixar de elogiar, ainda que ele tenha demorado para encontrar um time, o Abel encontrou não só um time, mas um sistema que funciona muito bem e potencializa cada jogador do Palmeiras. Porque não basta você ter um time bom, você precisa potencializar jogador a jogador. O que é um time estruturado, talvez? O Botafogo mesmo é um time estruturado, mas não é um time que vem potencializando ao máximo seus jogadores, tanto que foi eliminado pro Vasco. Né? E a gente vê, por exemplo, no trabalho do Mirassol, talvez o exemplo máximo disso hoje no futebol brasileiro, quem diria, né? Mas de fato o Mirassol é um time que não só taticamente ele consegue contrapor a falta de individualidade desse time, como ele consegue, além de tudo, potencializar jogador a jogador do time. E hoje, mais uma vez, ganhou do Grêmio. O Grêmio que empatou com o Flamengo na rodada passada. Então, o trabalho do Mirassol é um exemplo disso. É um time fraco individualmente. Em que time que o Reinaldo jogaria hoje? O Gemes, né, o próprio João Vitor, vários jogadores, o próprio Walter, e nos grandes times hoje, onde o Walter jogaria? Ainda que eu acho um bom goleiro o Walter, né? Enfim, o atacante deles, o Chico da Silva? Não sei agora, esqueci o nome dele. Eu sou ruim de nome, né? Enfim, o Mirassol é um time que não tem jogadores que jogariam nos 10 primeiros colocados do Brasileirão e ainda assim está no G4. Isso é fruto de um trabalho que não só consegue um coletivo que consegue competir, mas um coletivo que consegue potencializar jogador a jogador. E é isso que o Palmeiras está começando a dar sinais de conseguir, certo? A gente ainda não tem uma estabilidade, o Mirassol, inclusive, vem fazendo jogos muito mais parelhos do que o Palmeiras, né? O Mirassol faz jogo bom atrás de jogo bom. E o Palmeiras tem feito jogos bons e jogos mais ou menos, né? Acho que o último grande apresentação do Palmeiras foi contra o Atlético Mineiro, que eu também analisei aqui no canal, né, como todo jogo do Palmeiras. Só que ainda assim, foi um jogo que apontou para um certo desequilíbrio. Tudo bem que o Palmeiras tomou 2 gols de falta, mas muitas faltas bobas feitas na entrada da área. Um jogo que deu uma certa liberdade para jogadores importantes do Atlético, né? Então, hoje, finalmente, a gente vê um time que não só conseguiu construir muito, conseguiu finalizar e acertar o gol, o que é muito importante, né? O Felipe Anderson, por exemplo, né, o gol do Evangelista sai de uma boa finalização. Assim que a zaga do Inter abre, Felipe Anderson bate bem na bola, dá dificuldade pro Rocher, que é verdade, não vai bem na jogada, mas era uma bola difícil, com curva, com efeito. E a sobra é o gol do Evangelista, né? Isso não é por acaso, é um time que começou a colocar jogadores que centralizam e finalizam, né? E aí você vai ter rebote, você vai ter chance de fazer gol, mesmo quando o primeiro chute não entra. E você tem uma partida de almanaque do Flaco Lopes, né? Que absurdo de jogador é o Flaco Lopes jogando na posição dele. Uma coisa que eu falo sempre aqui também, a gente não ganha nada destruindo o jogador. O Palmeiras tem um elenco, e o elenco do Palmeiras do ponto de vista econômico, né, e pontualmente, é o maior patrimônio do clube, certo? Porque o clube de futebol, é claro, você tem estádio, você tem o clube associativo, você tem uma série de coisas, mas um clube de futebol não é nada sem disputar títulos, sem disputar campeonatos. Então, pontualmente, o maior patrimônio do clube é sempre o seu elenco, um elenco formado, muitas vezes com uma certa dificuldade financeira, né? Hoje já não é mais o caso do Palmeiras. Então, de nada adianta a gente vir aqui e ficar queimando o jogador, certo? É claro que chega a pontos que fica difícil você não fazer isso, né? Foi como foi com o Rony, um erro da diretoria em terminar o ciclo dele mais cedo, né? Agora, eu sempre falo aqui, eu vou esperar para criticar jogadores o máximo possível. O Mikael é o único jogador desse elenco que eu critico. Por quê? Porque ele não me parece demonstrar no gesto técnico, no posicionamento, na intensidade física que ele coloca em campo, nenhuma qualidade que permita com que ele evolui junto do time.
individualmente e coletivamente. Me parece uma contratação equivocada, um erro de scout, um jogador que não tem técnica nem físico para jogar uma Série A de Brasileirão, eu diria, viu? Para ser bem sincero, eu não acho que ele conseguiria exercer um bom futebol nem no Sport de Recife, né? Que hoje é um grande time, mas hoje está na última posição do campeonato. Então, tirando esses casos isolados, e aí não tem nada a ver com a pessoa do Mikael, tem a ver com o que ele demonstra dentro de campo, né? A gente não pode simplesmente descartar Facundo Torres, né? E que eu já critiquei no último jogo, e critiquei não o jogador, mas o jogo dele, né? Porque pela primeira vez ele jogou num sistema que o privilegia, numa posição que o privilegia, e foi mal, certo? Então a gente pode começar a criticar por que não tá dando certo aqui e ali. Ele fez uma movimentação no último jogo, um jogo contra o Corinthians, que simplesmente não se pode fazer, se escondendo da bola, né? Então, foi um jogo que irritou um pouco, né, o jogo do Facundo Torres. Agora, o jogo de hoje, assim como antes, demonstra que ele entende muito bem as movimentações dentro de campo. É um jogador que tem um domínio de bola, que sabe chutar, sabe finalizar, tem bom passe, tem visão de jogo. Um jogador desse não é descartável. Mais uma vez, eu contrataria Facundo? Não contrataria. Contrataria o Sousa? Não contrataria. Mas isso é uma outra questão, certo? Eu não estou mudando de opinião em relação à contratação ou não desses jogadores. Acho que não são bons movimentos de mercado pelo preço que foi pago, pelos jogadores que temos na base, com idade parecida, até um pouco mais novos, né? Obviamente, mais adaptados ao clube. Enfim, o Facundo Torres fez uma grande partida, certo? E não é de graça que ele fez uma grande partida. É um sistema que privilegia um jogador como o Facundo. E deve privilegiar também o Maurício, né? Porque o Maurício jogou assim no Inter. O Maurício se adaptou muito bem no Palmeiras como 10, que é a função mais clássica dele desde a base. Mas ele foi muito bem assim no Inter. E não tem por que não acreditar que o Maurício não vá se adaptar a esse sistema e não vá ser potencializado também por esse sistema, assim como o Facundo parece que está sendo, certo? Então, o Facundo não é um jogador descartável, o Sousa não é um jogador descartável, entrou mal hoje, o Bruno Rodrigues mesmo não é um jogador descartável. Se a contratação do Bruno Rodrigues, para mim, ela é nefasta, ela é abjeta, certo? Eu acho um absurdo a contratação do Bruno Rodrigues naquele momento. O Palmeiras não podia gastar aquele dinheiro com um jogador como o Bruno Rodrigues. Hoje, tendo Paulinho, que talvez volte inclusive esse ano, tendo Andréas Pereira, tendo Vitor Roque, tendo Flaco, tendo Maurício, o próprio Sousa, o Facundo, né, apesar de eu não gostar da contratação, tendo esses jogadores para serem titulares, decisivos, né, jogadores que constituem um todo uno e conciso, né, e completo também. Um jogador como o Bruno Rodrigues é um jogador que pode auxiliar em muito o elenco do Palmeiras. Um jogador para entrar em segundo tempo com uma certa velocidade, com boa finalização, com boa visão de jogo, deu bons passes, quase fez um gol de cobertura no Rocher, uma finalização interessante, é claro, errou, mas também porque está há 2 anos sem jogar, né? Então hoje, apesar de ter sido uma contratação ridícula, hoje é um jogador que tem muito a acrescentar no elenco do Palmeiras. Né? Não necessariamente como 12º, mas um jogador que tem que estar lá. Até porque o Palmeiras vendeu o Tales e não tem atacantes de fato. Né? Eu vou falar um pouquinho de tática, daqui a pouco subindo no campinho, mas para terminar os pontos positivos desse jogo, né, acho que a principal boa notícia é o Facundo, que fez uma grande partida. Flaco Lopes, inacreditável, parece que mandaram o Messi para cá e mandaram o Flaco lá para MLS, né? Porque realmente uma partida inacreditável do Flaco, partida de almanaque. Eu sempre fui fã do estilo de jogo do Flaco, sempre achei ele um bom jogador. E eu acho que ele tem tudo para ser um grande atacante. Eu espero que ele não seja vendido tão em breve. Eu espero muito que ele demore um pouco ainda para estourar todo o potencial dele, estoure lá pelos 27, 28, para que ele fique muito tempo aqui no Palmeiras. Porque se ele continuar evoluindo dessa forma, ano que vem ele vai embora para a Europa. Mais uma grande partida do Vitor Roque, não preciso nem falar, né, o óbvio. Felipe Anderson também é um jogadoraço, joga de terno, e a gente vê isso, né? Eu sempre falei aqui, Felipe Anderson tem que jogar e o time tem que ser constituído à sua imagem, né? A sua imagem e semelhança ao redor de Felipe Anderson. Por quê? Porque mesmo não jogando bem, a gente sempre via pelo gesto técnico, pela movimentação, pelo entendimento de jogo, né? Com e sem a bola, que espaço ocupar do campo, para onde cortar, para onde tocar, onde desafogar o jogo. A gente viu isso mesmo nas partidas ruins do Felipe Anderson, que ele era um jogador diferente. E tá aí, né, centralizado, podendo ter liberdade para jogar mais ao meio e mais incisivamente, um jogador que finaliza para gol, dá passe para gol, certo? Dá pré-assistência.
Então, o Felipe Anderson não tem o que dizer, é um jogador que tem a evoluir cada vez mais nesse sistema, desde que ele não jogue como lateral ou ala, desde que ele jogue como um meia aberto pela esquerda, que é a função dele, certo? Acho que o primeiro jogo que de fato me agrada do Evangelista conseguiu finalmente, de forma efetiva, fazer as giradas de corpo, né, recebendo de costas, girando e jogando para frente, dando passe, fazendo boas interceptações, bons desarmes, conseguindo armar minimamente o time, né, então acho uma boa notícia, ainda que o Andréas entrando, a gente vê que o nível técnico é muito superior, né, 2 vezes, 3 vezes que ele pega na bola, você já vê que não dá para comparar, né. Então, mas é bom ver que o Evangelista está evoluindo e entendendo cada vez mais o sistema de jogo, porque a gente vai precisar de jogadores assim, até porque agora, com as fases decisivas da Libertadores e Brasileirão, a gente vai precisar de, no mínimo, né, 15, 16 jogadores em boa forma e entendendo o sistema de jogo. Bom, mais uma partida muito boa do Kelvin, do Piquerez, né, não tem muito o que dizer, uma partida um pouco, talvez um pouco abaixo do Aníbal Moreno, mas um jogador bastante estável, né? Raramente ele faz um jogo que não seja pelo menos um jogo nota 6, né? Quando ele tá mal, ele faz um jogo nota 6, nota 5, ali que ele passa meio desapercebido. Acho muito bom jogador também. Preferia que ele não fizesse a saída de 3, como eu venho falando há muito tempo, mas com a evolução do Kelvin, né? Fica difícil, no mínimo, em jogos dentro de casa que você use o Kelvin e não o Giai, né? Porque realmente, ofensivamente, ele é um jogador absurdamente à frente do Giai, né? Ainda que defensivamente o Giai seja muito melhor do que o Kelvin, que não é mal, não é ruim, é que o Giai é muito bom defensivamente, né? Bom, eu continuo achando ainda que taticamente é interessante esse time com o Giai, né? Porque você desde que você faça a saída de 3 com o Giai e não com o Aníbal Moreno, porque se você colocar o Giai para jogar na frente, não adianta, né? Mas ainda assim, como eu sempre falo aqui, é uma opção e não uma necessidade de time titular jogar com o Giai, né? Então, eu acho que o que por muitos anos foi o ponto mais fraco do Palmeiras, hoje é talvez o ponto mais forte, que é a lateral direita. Você jogar com o Giai e jogar com o Kelvin dá possibilidades ao time como um todo muito interessantes, né? Quando você vai com um ou com o outro, você consegue modular todo o sistema de jogo, desde que você faça a saída de 3 com o Giai quando ele for jogador, e desde que você faça a saída de 3 com o Aníbal ou com o Emiliano quando o titular for o Kelvin. Isso modula todinho o sistema de jogo de forma muito sutil, mas muito significativa, porque você consegue dar mais amplitude pela direita, centralizar mais o Facundo ou o Maurício, de modo que você consegue empurrar o Flaco Lopes e dar mais incisividade quando está com o Kelvin. Ou então proteger mais a zaga com o Giai, abrir o campo com o Facundo, centralizar o Flaco e abrir também o campo com o Felipe Anderson. Enfim, a lateral direita do Palmeiras hoje, com Giai e Kelvin, é quase que ela dá o tom de como o Palmeiras vai jogar, se você vai jogar com um ou com outro. Interessantíssimo movimento de mercado de Giai e Kelvin. Acho que a posição mais bem servida do Palmeiras hoje no elenco, de forma complementar, né? É claro que se você precisa de um e você só tem o outro, dificilmente você consegue fazer, mas enfim, isso é outro problema. Fiz análise do elenco do Palmeiras também, posso deixar aqui, né, indicado para vocês, em 2 partes, né? Então deixo os 2 aqui, para essa discussão de hoje não ficar tão longa como já está ficando, né? Bom, pontos negativos do jogo. Não são muitos, eu acho, não sei nem se são plurais, mas acho que o ponto negativo mais significativo, ao meu ver, e aí vocês podem me chamar de chato, me criticar, mas pra mim o ponto negativo mais significativo do jogo de hoje é o Everton, que teve 2 bolas no gol e um gol tomado, né? Na verdade, a primeira bola no gol foi gol. Por que é um ponto negativo? Foi uma falha? Foi um frango do Everton? Não, nada disso. Mas a movimentação do Everton no lance do gol, ela me preocupa. E como um colega do Twitter comentou, né, quando eu fiz esse post, ele vem fazendo esse tipo de movimentação nos treinos, e a gente tem visto isso nos lances que o Palmeiras TV solta, né? Então o Everton, o goleiro, né? Isso é uma coisa que no futsal, por isso que é importante o jogador de futebol passar pelo futsal, independente de qualquer coisa, né? Isso você aprende no futsal no primeiro ano do futsal, que é posicionamento complementar defensivamente, né? Como você se posicionar de forma complementar, principalmente quando você está em deficiência numérica, né? Como que você fecha o campo tendo que marcar 2 jogadores, né?
E o que quer dizer esse posicionamento defensivo complementar? Tanto o Fuchs, e se eu não me engano, o outro jogador que estava na marcação era o Murilo, ou não sei se era o Kelvin agora, independente de quem fosse, né, o Fuchs e mais um, eles fechavam justamente o chute cruzado do atacante do Internacional, que eu me esqueci o nome. Eu tenho dificuldade com o nome, né? Mancuso, talvez? Acho que é Mancuso. Mancuso, não sei. Eles fecham justamente o tiro cruzado do atacante do Internacional. Então, é muito evidente que o Everton precisava fechar o seu lado, diminuir o ângulo do chute dele com a esquerda, no canto do Everton, né, no canto direito do Everton. O que o Everton fez? Ele, ou sem consciência ali por uma falta de movimentação prévia do lance, de onde estava o gol, ou simplesmente por ele estar mal em relação ao posicionamento defensivo, ele simplesmente dá o canto dele pro atacante, sendo que a zaga também fecha o chute cruzado. Então eles facilitam o gol do Internacional, principalmente o Everton. Eu vi gente reclamando do Fuchs, mas o zagueiro ele faz o correto, que é fechar o ângulo do chute cruzado, que é o chute mais difícil para o goleiro. Porque bola no canto do goleiro é necessário que o goleiro pegue 90% das bolas no canto dele, né? Então foi uma falha? Não foi uma falha, foi um belo chute, né? Uma boa finalização de esquerda, um chute difícil de pegar, mas o Everton estava mal posicionado e não entendeu como fechar o ângulo do atacante de forma complementar à movimentação defensiva dos zagueiros que estavam marcando o atacante. Bom, esse para mim é o primeiro ponto negativo. O segundo não é bem um ponto negativo do jogo, né? É mais um ponto de atenção. Quando a gente tira Flaco Lopes e Vitor Roque, que seja um deles, né, a gente perde praticamente toda a nossa força ofensiva. Porque hoje toda a movimentação passa ou pela movimentação sem bola de Flaco Lopes e Vitor Roque empurrando essa zaga e dando espaço para Felipe Anderson e qualquer um do outro que tiver na direita, centralizar o jogo com a perna boa para finalizar ou para dar um passe em profundidade, certo? Ou com a bola puxar essa zaga, dando espaço nas costas para o Vitor Roque, Felipe Anderson e Maurício ou Facundo Torres conseguir fazer o facão e receber essa bola em maioridade contra a zaga adversária. Quando você tira Flaco ou Vitor Roque, você perde praticamente todas essas ações ofensivas. E não parece que a gente tem muita alternativa a isso ainda, né, uma vez que o Abel demorou muito para constituir esse bom time do Palmeiras que a gente tem hoje. E aí, acho que tem algumas questões, né? Por característica, eu acho que é importante que, ao tirar o Flaco Lopes, o Abel centralize ou o Maurício ou o Felipe Anderson, porque vão ser jogadores que têm capacidade de receber essa bola, de fazer um pivô, de dar um primeiro passe, de fazer uma tabela, de se associar, de forma que ele consiga trazer essa zaga, manipular essa zaga, ou então aprofundar o movimento dele, empurrando a zaga e até finalizando muito bem a gol. Maurício e Felipe Anderson. E hoje, me parece, eu sempre defendi o Veiga como segundo atacante, mas acho que cada vez mais o Veiga seria um jogador interessante como substituto do Vitor Roque. E não pela característica dos dois, mas porque o Vitor Roque tem sido um jogador que parte do lado esquerdo fazendo facão para dentro, né? Então ele não tem sido um jogador de área. O Palmeiras não tem jogado com atacantes de área, né? O Palmeiras tem jogado com essa movimentação. E aí o Vitor Roque como esse cara do último toque na bola. Eu acho que o Veiga, se o Abel conseguisse adaptar o Veiga fazendo mais ou menos o que faz o Vitor Roque, mas um pouquinho mais pela direita, talvez o Veiga fosse mais interessante ali, porque ele tem dificuldade de receber essa bola de costas, fazer o que o Flaco Lopes faz, de conduzir por 40 metros, né, uma bola, 30 metros, 20 que seja, né, ele é um jogador de pouca condução de bola, ele é um jogador que não consegue de fato receber de costas e girar, né? Então me parece que adaptar o Veiga a um falso 9, né? Ou esse último jogador para finalizar, mas não um jogador de área, algo que o Bruno Rodrigues fez muito bem no Cruzeiro, e acho que é um jogador que também vai funcionar bem ali, apesar de que ele também consegue voltar um pouco mais.
Eu acho que é a única forma de a gente conseguir usar o Veiga nesse sistema, certo? Porque como 10 ele não vai funcionar, uma vez que o Flaco Lopes faz, ele simplesmente não tem condições de fazer. Nem físicas hoje, nem de intensidade, nem de velocidade. Então, isso me parece um ponto de atenção. O que fazer se você perde Flaco Lopes ou Vitor Roque, ou até no segundo tempo, precisando de gol, e já sem esses jogadores fisicamente podendo entregar alguma coisa, o que fazer, né? O Sousa também não me parece ser um jogador que vá fazer bem esse segundo atacante tal como o Flaco faz, porque o Flaco não é hoje no Palmeiras um simples segundo atacante. O Flaco, ele faz uma função... gente, o jogo do Palmeiras hoje passa todo pelo Flaco Lopes, por toda a movimentação do Flaco Lopes ali no meio de campo, porque ele não é simplesmente o segundo atacante, ele é um misto entre segundo atacante e um 10, algo que eu venho falando aqui, tá? E aí eu não tô comparando, tô falando de característica, não tô comparando jogadores. É muito parecido com o que o Miller fazia no Bayern de Munique de Robin e Ribéry, esse jogador que consegue voltar para receber essa bola como um 10 e atacar como um segundo atacante, ainda que ele não seja nenhum dos dois de fato em nenhum momento do jogo. Isso dificulta muito a marcação do time adversário e dá muitas opções ao time que está com a bola. Então, você conseguir emular o Flaco Lopes vai ser difícil. Os jogadores que me parecem ter capacidade técnica, física, velocidade, visão de jogo para fazer isso principalmente o Felipe Anderson. Então, se você perde o Flaco Lopes, acho que centralizar o Felipe Anderson, que já jogou de segundo atacante na vida, e até de falso 9, talvez seja uma forma interessante, ou o próprio Maurício. Uma terceira possibilidade seria você fazer um meio-campo mais associativo, menos incisivo, colocando Evangelista, Aníbal e o Andréas ali como um terceiro homem de campo e mantendo os jogadores abertos e o Vitor Roque lá na frente. Você perde um pouco no meio-campo ofensivo, mas você ganha em associabilidade, né, do time. Enfim, é um ponto de atenção. Vamos rapidamente, então, dar uma olhadinha no campinho, que é uma coisa que eu faço sempre aqui, até para a gente ter dados o suficientes lá no final do ano, para a gente entender o que evoluiu e o que não deu certo no Palmeiras, né? Quando a gente vê o campinho do Palmeiras, a gente vê que é um campinho muito mais organizado. Não é aquela esquizofrenia pura que vem sendo às vezes em alguns jogos, com o Felipe Anderson atrás do Piquerez, com um meio-campo totalmente desorganizado. E olha que interessante, né? Como esse time que se associa pelo meio causa uma desorganização no time adversário. É só a gente olhar o campinho do Internacional. Um campinho aí sim esquizofrênico, mas muito pela imposição e organização tática e qualidade técnica do time do Palmeiras. O Inter não conseguiu, e olha como o Inter povoou esse meio de campo. E mesmo povoando esse meio de campo com 5 jogadores, o Internacional não conseguiu ver a cor da bola. Isso passa porque aqui, quando a gente olha aqui, a gente parece que tem um buraco aqui e um buraco aqui. E eu sempre mostro para vocês o mapa de calor como um todo, porque isso daqui só é posição média, né? Então a gente não pode falar aqui que tem um buraco, certo? Sem antes ver a posição média, por isso que eu sempre mostro. Olha como o Evangelista, ele povoa justamente esse lugar que seria um buraco. Olha como o Aníbal povoa muito bem todo o centro de campo. Se vocês lembram, quem acompanha as minhas análises sabem que um dos problemas principais do Palmeiras, já quando tinha o Rios, era não conseguir povoar o campo aqui representado por essa seta, essa parte central do campo. O Palmeiras não tinha ninguém no campinho, no mapa de calor de cada jogador, se você abrisse, não tinha ninguém nesse momento do campo, né? Olha como o Felipe Anderson é um jogador que vai receber e centralizar, típico de um meia pela esquerda. A mesma coisa o Facundo Torres, ele recebe lateralizado e centraliza. Kelvin e Piquerez com um mapa de calor típico de um lateral. Isso se chama organização tática, certo? Os jogadores sabem muito bem o que fazer, onde fazer, com quem se associar, onde cada um vai estar, certo? Então aqui o que eu estava falando do Vitor Roque. O Vitor Roque hoje no Palmeiras não é um jogador de área. Ele é um jogador que e olha como o Palmeiras simplesmente abre mão de ter esse jogador aqui. O Palmeiras ele vai centralizar vindo de trás. Ele vai aprofundar o campo pelas laterais e vai centralizar vindo de trás, de modo que o time adversário fica com um problema aqui. E aí é justamente de onde vai ter a finalização do Felipe Anderson que vai dar no gol do Evangelista. Certo? E aqui a gente consegue ver. Olha o quadrado que tem
no mapa do Vitão. Isso não é por acaso. E olha aqui o que tem no mapa do Juninho. A entrada da área do Inter virou um buraco, justamente pela movimentação elusiva do time do Palmeiras. Muito interessante. O jogo de hoje, ele realmente vai muito além do que a goleada, né? É um time muito organizado, com ideias muito claras, às vezes funcionando num 4-4-2, né? Com o Felipe Anderson e o Facundo bem mais centralizados, né? Jogando bem mais por aqui. Muito interessante o que o time do Palmeiras fez hoje, né? E às vezes até com o Kelvin complementando esse triângulo e o Aníbal fazendo um 3-4-2, por exemplo, ali, né? 3-4-3 com Piquerez mais lá na frente, né? E aqui o Flaco Lopes, esse jogador que vai justamente receber essa bola também mais atrás no campo e vai conseguir aprofundar e aproveitar justamente onde no campo, né? Justamente aquele lugar em que a movimentação do Vitor Roque, sem a bola no primeiro momento, lateralizando, levando o zagueiro lateral, só que não adianta o zagueiro não ir, porque se ficar só o lateral, como que ele marca Vitor Roque, Piquerez e Felipe Anderson? Então essa movimentação lateral, partindo do centro para o lado do Vitor Roque, né, complementar a movimentação do Felipe Anderson, ela vai sobrecarregar o lado direito do Inter, que vai ter que se lateralizar para marcar, e aí você abre espaço para Lopes e Facundo Torres centralizarem e finalizarem. E a mesma coisa quando é ao contrário, tá? O mesmo funciona do outro lado. Então é muito interessante como o Flaco consegue fazer isso daqui, né, esse movimento aqui, certo? Enquanto que o Vitor Roque faz esse movimento e na hora decisiva ele faz o facão, certo? O Flaco faz esse movimento na diagonal e o Roque faz esse triângulo, enquanto que o Felipe Anderson faz um semicírculo aqui, certo? Essa movimentação complementar, ela dificulta muito. Quem é zagueiro sabe, quem joga futebol sabe, dificulta muito a marcação da zaga adversária. Então, com esse tipo de movimentação, o Palmeiras simplesmente atropela o Internacional, que não vê a cor da bola. E isso é sempre importante a gente olhar para o campinho, porque ele é representativo do que a gente vê em campo. Não dá para assistir o jogo por isso daqui, mas ele complementa o que a gente vê em jogo, certo? E aí, né, um campinho do Evangelista muito mais completo. A gente viu o Evangelista muitas vezes preso aqui do lado esquerdo do campo, né? E hoje um jogador muito mais capaz de andar o campo inteiro fazendo o jogo rodar, certo? Poderia mostrar aqui as substituições, mas a gente sabe que as substituições dizem muito pouco porque a gente tem pouca amostragem, né? Mas a gente vê que o Andréas Pereira, mesmo com pouca amostragem, tem esse mapinha de 1-8, né? Então parece que o Abel vai de fato colocar ele para jogar como 1-8. A gente imaginava que talvez Facundo ou Maurício saíssem para ele jogar com Evangelista e Andréas, não me parece ser o caso, e eu gosto de que não seja o caso. A gente vê o Sousa muito lateralizado, como é característica dele, né? Eu falei aqui na análise do elenco, o Sousa hoje é o único ponta do elenco, né? E isso é complicado, porque como você faz para jogar se você só tem um ponta, né? E como você faz esse ponta jogar? Você vai ter que adaptar ele, e aí a gente vai ver se ele vai conseguir ou não se adaptar ao sistema que não o privilegia, certo? E o Bruno Rodrigues, né, que apesar de ter entrado e jogado pouco, acho que fez bons movimentos, parece já mais confiante, né? É isso, o vídeo já ficou muito longo, mas é que realmente é um jogo que traz muitas coisas interessantes pra gente conversar, né? Uma evolução, acho que muito mais concreta do Palmeiras hoje, independente de resultado, né? Acho que a performance é muito interessante. E eu tô bem ansioso para ver como se o Palmeiras vai conseguir. Eu acho, inclusive, que o Abel vai jogar da mesma forma, com o mesmo time lá na Argentina contra o River Plate. O Abel costuma utilizar um time um jogo antes, quando é confronto internacional, e às vezes até quando é confronto nacional, né, ele joga com todos os jogadores, ele faz 2 partidas seguidas, né, ao invés de pular uma, que é uma estratégia que eu gosto, inclusive, né? Quem joga bola gosta de estar jogando, né? Não gosta de esperar muito para jogar o próximo jogo. Então descansa uma e joga 2 seguidas, é assim que o Abel vem fazendo, por isso eu acho que ele vai repetir o time. O sistema tático talvez mude um pouco, um time menos incisivo no primeiro tempo, talvez. Eu não gosto, eu acho que ele deveria jogar como se estivesse em casa, tentar resolver o jogo, surpreender o River Plate. Mas isso é algo pra gente falar lá na quarta-feira, né? Já convido vocês, já vai ser no novo canal, né? Lá no Guilherme Pezente, Sai Jogando, que tá na descrição, tá aqui no card lá no começo do vídeo, né? Então a gente vai ter um pré-jogo com o Vasco, que tem aparecido aqui no canal comigo, né? E ele vai estar lá em Buenos Aires para assistir o jogo, então ele vai de lá
conversar um pouco com a gente, um pré-jogo mais cedo, porque ele tem que sair cedo para ir pro estádio. E sempre o pós-jogo tático, pela primeira vez, vai ser colocado lá no canal, certo? Bom, por hoje é isso. Se vocês não se inscreveram, se vocês chegaram até aqui e ainda não se inscreveram, não deram like, por favor, né, deem um like, comentem, mesmo que for criticando, falando mal do canal, tudo bem, né? Critiquem, mas critiquem com conteúdo, né? Pra gente poder discutir. Ou então elogiem, deixem sugestões, enfim, né? E curtam o canal, deem hype, enfim, tudo isso ajuda muito a gente, tá? Então, obrigado, boa noite e, bom, vamos lá comemorar essa grande vitória do Palmeiras.